Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma vez o episódio do Unicast, o podcast da Unijovem da IBVG. Hoje estamos no nosso 10º episódio, chegamos a essa marca com a Josi, que a gente trouxe aqui para falar sobre gerenciamento do tempo e autocuidado, né? O cuidado conosco. Eu sou a Lígia e eu não tive tempo, eu não soube gerenciar tão bem para criar uma frase. Eu sou a Bruninha e todos os meus movimentos são friamente calculados. Olha só. Gente, tudo bem? Eu sou a Josi, sou psicóloga, trabalho com RH e tô hoje aqui pra gente poder falar um pouquinho sobre gerenciamento de tempo e também autocuidado. E qual é a sua frase, Josi? A gente precisa descobrir e ter estratégias para melhorar nosso gerenciamento do tempo. Muito bom, muito bom. Então é isso. Vamos começar com a primeira pergunta, que eu já venho mais ou menos na cabeça. Que eu queria saber, na realidade, como que a gente pode começar, sabe? Eu quero o gerenciamento do tempo, eu quero gerenciar melhor. Por exemplo, eu não tenho o meu horário é muito corrido com relação, trabalho e faculdade. Qual é o tempo que eu tenho? Como que eu me organizo para ter mais contato com Deus? Sabe? Como organizar essa questão, sabe? Eu vou de noite, quando eu vou dormir, tô com sono. De manhã, eu vou acordar mais cedo, mas eu quero dormir. Também tô com sono. Como que eu organizo isso, né? Por onde começar? Na verdade, assim, a gente não tem fórmulas mágicas, tá? E nem, assim, coisas mirabolantes e diferentes, né? Sobre isso, né? A gente sabe que quando a gente fala de gerenciamento de tempo, uma coisa que é muito importante é a questão de a gente ter uma rotina. Uhum. Né? E ter uma disciplina com relação à rotina. Né? Você acabou de falar que você hoje já tem uma rotina já pegada no sentido de seu trabalho, seu estudo já suga muito o seu tempo e a sua energia, né? Porque a gente tem o tempo, né, de horas aqui, também tem aquele tempo, a nossa energia, o nosso melhor, que tem atividades que sugam e às vezes eu até tenho um pouco de tempo, mas a minha energia acabou. Então, como é que eu também faço, que tipo de atividade eu faço, né? Mas eu acho que talvez a primeira coisa, assim, é eu ter, né, as minhas prioridades. Então, você falou o seu trabalho, o seu estudo, qual que é esse tempo que você tem, qual o tempo de deslocamento que você tem. Agora, a gente não tá tendo muito, né, tá em home office, o que nos ajuda, né? E aí, assim, o que me sobrou de tempo e qual que é a melhor, pra mim, assim, qual que é o melhor horário que eu funciono. Então, eu preciso ter um pouquinho de autoconhecimento aí pra saber como que eu funciono, pra, de repente, colocar aí qual que seria a minha melhor forma. O que é importante, né, quando a gente fala disso? Igual você falou assim, se eu for fazer na hora de dormir, eu já tô com sono, na hora de acordar é mais difícil. A disputa aí é uma disputa injusta, né? Injusta em que sentido? Você tá querendo colocar um hábito novo, que não é algo normal e natural para você, para concorrer com uma necessidade básica. Então, se você não tiver uma estratégia, uma ação para você fazer isso, o sono vai sempre ganhar. Porque é uma necessidade básica. O teu corpo precisa disso. Então, ele é mais forte. Então, você já tem uma motivação que é uma motivação inata para dormir, para comer. Né? Por quê? Porque são necessidades básicas nossas, né? Então, assim, o ideal quando a gente fala de criar uma rotina, ou eu quero ter mais tempo para fazer devocionais, ou eu quero ter o meu tempo de devocional diária com Deus e tal, começa. Você tem que começar, né? Então, assim, quando o relógio despertar, eu tenho que simplesmente ir fazer. Eu não tenho que ficar pensando, porque se eu ficar pensando, eu não consigo enganar meu cérebro. Meu cérebro já tá condicionado, ele já tá automático. E a necessidade básica, como eu acabei de falar, ela é mais forte. Então, ela vai vencer. O sono vai vencer, se você quiser negociar. Se você ficar negociando com ele, essa negociação aí, ele já vai ter uma vantagem, o sono, entendeu? Sim. Então, é uma questão mais pra ação nesse sentido, né? Eu querer traçar essa minha estratégia de que forma que eu posso fazer. E sempre coisas também, gente, assim, começando
pequeno, né? Sim. Né? Ah, eu vou levantar 5 horas da manhã, porque agora tem esses coaches, assim, que falam, né? Os desafios dos 21 dias, acordando 5h15. Não é nada contra, não é uma crítica aqui. Eu até acho que às vezes, para dar um gás de motivação nas pessoas, tem pessoas que precisam disso, e isso é legal. Mas o que eu tô querendo dizer é assim, se você já tem uma rotina pesada de trabalho e estudo, você já dorme tarde por causa do estudo, não precisa acordar 5 horas, mas que hora que eu, de repente, poderia ser, sabe? E não é, tipo, o tempo de devocional. Você tem que passar o dia todo, né? E aí, não precisa ser na hora só naqueles, meia hora que você tá ali na Bíblia estudando ou ouvindo uma música, e sim passar o dia todo. E isso é possível. Até pro gerenciamento do seu tempo, acho que isso deve ajudar, né? Passar, tipo, sempre tá ali orando por todo momento, e aí você consegue passar um tempo, talvez, como Jesus, passar um tempo melhor com Deus, né? Eu acho, Lígia, que você levantou um ponto que é muito importante na vida do cristão, que é ter esse conhecimento de que, assim, não existe aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Exato. Você é de Deus. Sim. Né? Então, assim, o seu templo, né? O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Né? Então, assim, não tem essa separação. Então, na verdade, isso que você falou, já ouvi também muitos pastores falando e acredito muito nisso. Eu acho que assim, a minha vida tem que ser uma vida de adoração e de comunhão com Deus. Então, a gente tá aqui agora, estamos falando, também, mas se eu for comer uma pizza num aniversário de uma amiga minha da faculdade, e ela escolheu um lugar ali secular, eu também estou, né? Sim. Então, assim, não tem muito essa regra, sabe? A gente precisa de um tempo separado pra nós, pra nos alimentar, mas isso mesmo, eu acho que assim, e a leitura da palavra, né, e tal, mas assim, a vida com Deus, a comunhão, né, eu já ouvi uma vez uma pessoa falando, eu não lembro muito bem a frase, mas ela era mais ou menos assim, quando a pessoa aprendeu a orar, ela nunca mais parou. Então, assim, quando ela aprendeu o que era a oração, ela vivia em oração, ela não tinha um tempo de oração. Ela passou a viver, e aí ela nunca mais parou, né? Tinha um contexto, a frase, eu não me lembro agora, mas eu lembro que aquilo me marcou muito, porque eu falei, nossa, é verdade. Né? Então, assim, a nossa vida, ela deveria ser, não sei se deveria, ou seria um benefício mesmo pra gente, se a gente conseguisse ter essa consciência de que a nossa vida é uma vida de adoração e de oração a Deus, né? Independente daquilo que a gente faz, porque se você tá na faculdade, Deus tá ali com você, né? Sim. Se você tá no trabalho, né? Enfim, nas outras atividades também, né? Sim. Sim, você até me fez lembrar de uma frase que eu li recentemente num texto de uma moça chamada Vanessa Belmonte, falando de disciplinas espirituais. E ela comentava que como a gente vive cada dia ordinário, é como nós vivemos nossa vida inteira. E foi aquele tapinha na cara básico, né? Não é, porque cada dia é um dia e sua vida é feita de dias, né? É que nem menosprezar uma junta segunda-feira. É isso aí. Exato. Né? É isso aí. Que a gente faz. E falar, né, aquelas pessoas assim que sofrem da síndrome do fantástico, por exemplo, né? Porque, na segunda-feira não é bom, ou assim, hoje é legal porque hoje é sexta-feira, né? Então a gente também já manda essas mensagens pro nosso corpo, pro nosso cérebro, né? Então assim, o nosso cérebro, ele não é bobinho, né? Então se você também manda essas mensagens, é isso, porque o nosso cérebro trabalha muito no automático também, né? Então essa também é a forma de você também colocar que, de segunda a quinta não é tão legal, porque eu trabalho, né? Então não é, o dia do Senhor é o domingo, né? Então assim, eu já começo também a criar algumas coisas assim, que nem sempre é positivo, né? Sim. Jesus, deixa eu te perguntar, baseando no que você tinha falado sobre nós sermos o templo do Espírito Santo. Então, eu ainda não, acho que isso, acho que bem mais pra mim, porque com relação à alimentação, eu não me controlo muito bem ainda, né? Tem esse, eu sou compulsiva, vejo chocolate, vou direto no chocolate. Então, ter esse cuidado, agora, principalmente na pandemia, como que, sabe, não sei, respeitar o templo do Espírito Santo é uma dificuldade, pelo menos que eu enfrento, né? Não sei se... Sim. Eu acho que assim, o problema com o chocolate não é só seu. Não, primeiro, quero deixar claro. Acho que estamos em 3 mulheres. Todo mundo entende. Mas eu acho que quando a gente pensa, né? O que eu mais gosto, assim, quando eu penso na minha profissão, em psicologia, né? Quando eu penso em Jesus, na Bíblia, assim, no ensinamento dele, é a forma como Deus nos vê de forma integral, né? Então, corpo, mente e espírito, né? E Deus, ele não
como que eu posso dizer assim? Ele não negligencia o ser humano, ele olha pra gente como um todo. Então, assim, a saúde física, né, o bem-estar físico também é importante para que eu também tenha uma vida que é saudável de maneira integral, né? Então, a forma como eu me alimento vai determinar também isso, né? Então, hoje a gente tem, por conta de toda essa correria que a gente vive, são alimentos industrializados e tudo mais. Então, a gente acaba também não tendo uma alimentação tão saudável, né? Com várias coisas, né? Eu acho que o mundo que a gente vive a gente tá muito ansioso, sabe? Então, essa ansiedade também, às vezes, faz a gente comer mais doce e tudo mais, né? Então, se você for ver a questão da alimentação, a gente tem que ver, porque, às vezes, é uma coisa um pouco mais profunda e mais interna. Tá. Né? Então, assim, o porquê que eu faço isso, né? O porquê que eu funciono desse jeito, né? E aí, a gente volta pro autoconhecimento, que é uma das coisas que eu vou falar bastante. Porque, assim, a gente precisa se autoconhecer, a gente precisa saber, né, o porquê que eu funciono dessa forma, sabe? Mas é muito importante, né? Então, alimentação, exercício físico, porque aí você tá olhando para você de forma integral, né? A sua espiritualidade, a devocional, né? Então, assim, é o todo, né, que faz a diferença. Sim. Algo que me veio à mente também foi que, como você mesma comentou, a gente procrastina muitas coisas, vai deixando tudo para a última hora e, ao mesmo tempo, parece que a gente vai para o outro extremo, de ficar naquele ritmo maluco, não, eu tenho que ser produtivo sempre, e a gente às vezes negligencia o tempo de descanso. Sim. Tipo, não, descanso é tempo perdido. Mas o próprio Jesus também, né, ele tinha que se alimentar, tinha que descansar. Então, esses dois extremos, assim, para você comentar. Eu acho, Bruninha, que a palavra, né, para isso que você falou é equilíbrio, né? Sim, com certeza. Eu entendo que, às vezes, há fases ou há momentos que eu mergulho mais em uma atividade porque eu tenho que entregá-la. Por exemplo, o final de uma faculdade, eu tenho um TCC, né? E, às vezes, bomba algumas coisas porque eu tenho as provas, o TCC, tenho os relatórios, enfim, né? Então, você tem ali, sei lá, um mês ali de um sufoco maior, né? Ok, sabe? Eu acho que isso faz parte também da vida. Né? Assim, eu acho que, assim, claro que o máximo que a gente pudesse organizar para que não exploda tudo no final do semestre é o melhor, né? Mas, assim, muitos de nós trabalham e estudam, né? Então, eu acho que também assim, precisa pegar um pouco leve com a gente, sabe? Porque, às vezes, também a gente também é muito de se cobrar e tal. E hoje a gente tá numa era, assim, que eu vejo, assim, minha percepção pessoal, né? Você hoje tem muitos coaches, muita coisa na internet que fala pra gente, né? Que a gente tem que ser produtivo, né? E que a gente tem que produzir. O tempo todo. Né? E sim, você precisa ter determinação, porque aí você vai ter que produzir, você tem que produzir aquilo, e nem só isso, né? As empresas estão cobrando cada vez mais. As empresas estão cobrando cada vez mais, a exigência, né? No processo seletivo, cada vez mais elevado, né? Então, eu acho que, assim... É equilíbrio, sabe? Eu preciso ter equilíbrio, né? Quem disse que eu sou uma máquina de produção? Assim, realmente. Eu acho que não é por aí, né? Eu não sou uma máquina de produzir, né? A todo momento, né? E eu nem consigo funcionar assim. Meu corpo não foi feito para isso, né? Então, eu tenho corpo, eu tenho mente, eu tenho espírito, né? Então, assim, eu tenho tudo e eu preciso olhar para tudo, né? Então, eu preciso ter esse equilíbrio, né? Saber o que eu, sei lá, essa semana, o que é mais prioridade, como que eu consigo fazer isso, como que eu consigo fazer aquilo, né? Então, também, uns planejamentos, né? Assim, eu faço um planejamento para que eu consiga cumprir, e aí não precisa ser aquele planejamento, pô, nossa, vou fazer agora até o final do ano, agora vou me comprometer, vou levantar às 6 horas da manhã, vou pra academia e vou fazer o ano inteiro, já vai na academia, fecha um plano, paga esse plano o ano inteiro, e foi assim, se for contar, né, foi 5 meses, assim, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que é equilíbrio, sabe? E são planejamentos, assim, mais tangíveis, com prazo mais próximo, para que você consiga ir caminhando e reconhecendo o teu esforço. Reconhecendo o teu esforço. Porque o desempenho, ele é mais importante até do que o resultado. Então, assim, eu tô conseguindo o que eu me comprometi aqui. O meu resultado era, sei lá, recentemente eu fiz um exame e eu tô com algumas vitaminas ruins e a alimentação também minha também pegou.
Então tá, então daqui 2 meses, a médica me passou algumas coisas, daqui 2 meses eu vou voltar a fazer meu exame. Então, meu resultado é que meu exame esteja ok, né? E aí, para que meu exame esteja ok, eu preciso fazer algumas coisas aqui nesses 2 meses, tá? Então, meu resultado é meu exame ok, Sim. e o meu desempenho são essas ações, tá? Pode ser que eu faça essas ações e que nos 2 meses, quando eu for fazer o exame novamente, talvez não esteja tudo bem. Mas eu preciso reconhecer o meu esforço. Se eu me comprometi a tirar da minha dieta aqui o refrigerante, por exemplo, tô dando um exemplo, tá, gente? Então, assim, e eu consegui tirar o refrigerante, só que eu não consegui o resultado lá do meu exame, ele não ficou 100% bom, ele, sei lá, melhorou 20%. Ok, eu preciso reconhecer que o esforço que eu fiz, que as ações que eu me propus a fazer, eu consegui fazer. Teve valor também, né? Eu tive valor nisso, né? Então, assim, acho que também tem que ter um pouco disso, né? Desse equilíbrio também de olhar dessa forma, porque senão eu olho só ali o resultado, e às vezes com as minhas ações ali eu não conseguiria aquele resultado. Ou eu vou precisar me sacrificar muito para que eu consiga aquele resultado nesse prazo curto que eu estipulei. Então, assim, você precisa decidir, entendeu? Ou você estende esse prazo, ou você diminui essas tarefas, porque não dá pra você fazer tudo, abraçar o mundo, né? Pra Porque aí você também alcançar. não vai conseguir, vai se frustrar, e talvez isso vai fazer você desistir, né? Isso que você falou aconteceu comigo na faculdade. Lá, eu estudo na FBC, e lá você pode escolher matérias. E eles entregam uma grade ideal pra você. E aí, na grade ideal, eles falam pra você pegar, 7 matérias. E eu tô trabalhando. E é desgastante, eu não tava conseguindo. Aí teve um quadrimestre que eu simplesmente reprovei 4 das 5 matérias que eu peguei. Eu falei, que é isso, sabe? E aí eu falei, não, então pera. Então eu não vou seguir o ideal da faculdade, eu vou seguir o meu ideal. E agora eu pego 4 matérias. E é isso que eu me comprometo a fazer. Eu falei, vou engatinhando. Vou estender mais a faculdade? Vou. Mas pelo menos eu consigo me dar conta, né? Isso Sim. é muito... E assim, Lígia, é aquilo. Eu decidi e eu banco aquilo. Você tem que saber. Entende? Então, assim, quais são os impactos? Eu escolhi 4 matérias, eu vou fazer em tanto tempo, minha faculdade vai entender tantas coisas. Então, assim, você tem que... É exatamente o exercício que você fez, você tem que fazer esse exercício. E é um exercício pessoal. Eu não tenho como falar pra você assim, Lígia, faz assim, faz essa... Entende? Eu posso, às vezes, como amiga, falar assim, olha, e se você e tal, olha e tal. Tudo bem. Só que você vai analisar a sua rotina... Sim. A maneira como você toca as coisas, né? E aí você tem que fazer esse exercício e falar assim, não, eu banco isso daqui, eu vou esticar minha faculdade por mais 2 anos, mas ok. Sim. Eu vou fazer com a qualidade que eu espero, no tempo que eu espero, com a saúde que eu tenho, né? Então, assim, eu vou fazer isso. Então, assim, eu analiso as possibilidades e eu banco aquilo, né? Sim. Então, isso é uma coisa que é importante pra gente poder fazer, né? Sim. Uma coisa que agora, eu acho que destoando um pouquinho do assunto que a gente estava conversando, sobre o tempo que a gente está passando com Deus. E eu acho que na ideia de gerenciamento de tempo, eu acho que entra muito nisso. Porque, por exemplo, a gente está com um tempo... Eu tenho um tempo estipulado, são 8 horas para o trabalho. Eu tenho o tempo estipulado de aula, então eu tenho 8 horas de aula por dia. Não é prioridade também ter um tempo com Deus? Ou não? Que nem a gente estava falando antes. Passar um tempo em oração constante e orar durante o dia separado... Eu não sei se até eu acho que seria um pastor, talvez seja mais indicado. Mas também não seria uma prioridade nossa? Você fala assim, então tá, então tenho que me comprometer em passar um tempo com Deus. Ou não, talvez isso seja prejudicial pra gente passar e falar assim, vou cumprir esse tempo como se fosse algo, sabe, que nem um trabalho, né? E ser um horário marcado, vamos falar assim. Sim. Eu acho que assim, você estabelecer essa rotina, eu acho que ela é muito positiva, né? Mas é o que a gente comentou, assim, com relação a eu ter um tempo de devocional e com Deus, isso eu acho que é algo que a gente precisa. Fundamental. Né? É fundamental, tá? O que eu acho é que isso não pode virar, aí é minha opinião pessoal, eu acho que isso não pode virar uma forma de eu me cobrar exageradamente e isso se tornar para mim algo, de vez ser algo que eu estou aprendendo, sendo prazeroso, eu começo a fazer disso uma obrigação pesada. Eu acho que é difícil, porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu tô em Deus,
as coisas aqui dentro mudam, certo? Sim, é com impossível certeza. a gente se aproximar de Deus e voltar ao mesmo, né? E continuar o mesmo. Essa pessoa. Isso eu acredito. Mas assim, eu acho que só tem que ter esse equilíbrio, sabe? Assim, então, eu acho que assim, todos os dias é necessário, eu acho que a gente ter o contato ali com Deus, né? Assim, Jô, mas é a leitura da palavra, ou só a oração, ou o estudo da palavra, porque também são coisas diferentes, né? Sim. Eu acho que é muito pessoal, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que é muito pessoal, né? Então, por exemplo, eu não leio a Bíblia todos os dias, mas eu não consigo deixar de orar todos os dias. Sim. Né? Então assim, nossa, Jô, sério que você não lê a Bíblia todos os dias? Não, eu não leio a Bíblia todos os dias. É certo ou errado? Eu não sei, eu acho que se eu ler, quem tá perdendo sou eu. Sim. Mas você aceitou isso, né? Você Então, fala, assim, é isso que eu tô falando. Tipo assim, também a gente banca aquilo que a gente também decide. Agora, assim, quem que perde com isso? Você mesmo. Né? O fato, por exemplo, da gente não gerenciar o nosso tempo, quem perde com isso? É a gente mesmo. O fato da gente não ter mais tempo com Deus na leitura da palavra, quem perde com isso? É a gente mesmo. Né? Então, eu acho que... E volto a falar, tipo, eu penso muito nisso, assim... Banca aquilo, né? Assim, não fica justificando, dando desculpa, sabe? Assim, eu acho que, assim... Banca aquilo, ó, isso daqui é o que eu posso fazer hoje, essa é a forma que eu me organizei hoje, né? Então, eu acho que, assim... Eu acho que às vezes, assim, tem estudos, vários estudos que comprovam, né, o benefício da oração e da espiritualidade para o nosso cérebro, para o corpo mesmo, né, como um todo. Então, o que a gente já sabia, nós que somos da igreja, né, da igreja, assim, que temos essa... Por exemplo, eu nasci num lar cristão, o que eu sempre vi, falei, nossa, tem uma diferença aqui, tem uma diferença, né? Hoje em dia, não só hoje em dia, acho que os estudos já são um pouquinho antigos aí, mas assim, a ciência também comprova o benefício disso, né? Então, eu entendo que isso faz parte do meu momento de descanso, entende? Porque assim, isso é a meditação, a oração, ela acaba sendo uma meditação, né? Eu entro em contato com o divino, né? Então assim, eu tenho algo aqui que me enche, que me preenche, que ameniza a minha ansiedade, sabe? Sim. E que faz muita diferença e que tá aqui, ó, de bandeja pra mim. A qualquer momento que eu quiser me aproximar disso, que eu quiser, né? Então, eu acho que assim, existem muitos benefícios disso, né? Então, eu acho que isso faz parte, se a gente quer ter uma vida saudável, completamente saudável, o momento de devocional com Deus é primordial, né? Sim. Interessante pensar por esse lado, né, da meditação, né, como uma espécie de descanso também. Eu vejo assim, eu penso assim, né? Porque eu acho que na oração é isso, né? Eu acho que é o momento que você se abre, que você tira suas máscaras, sabe? E que você consegue ser quem você é ali na frente de Deus e você consegue perceber Ele, né? Sim. Eu acho que isso faz muito, muito bem, sabe? Um refrigério mesmo. Teve até um professor meu, eu tava no dia de uma prova, desesperado. Eu fui naquela prova, assim, acho que o pior dia que na faculdade que eu tive foi aquele dia. Eu falei, professor, e aí? O que eu faço? Ele falou assim, você tem fé? Você precisa de ter fé, porque do jeito que você tá, você não tem, sabe? Você tem que se conectar a algo muito maior. Ele não quis falar de religião, no caso ali, por conta de estar na faculdade, mas, sabe, aquele foi, tipo, um clique, sabe? Você precisa de algo que supra. E agora, naquela época eu ainda não estava convertida, né, firme, né, na fé mesmo. Então eu falei, cara, eu preciso mesmo, né? Eu não entendia da coisa do espírito, da alma, do corpo. E acho que, até pra gente discutir, pro corpo, eu acho que uma alimentação, esporte, né, acordar uma rotina. Pra alma, uma leitura bíblica, uma oração. E pro espírito, o que a gente pode fazer? Vamos só separar assim. Então, é o corpo, né? Então, o corpo é o físico, né? É o concreto, é o físico, né? Que a gente tem. Então, o exercício físico, a alimentação, entra aqui, né? De ter essa rotina e tal. Aí, eu posso separar a mente, né? A mente é o quê? É o que eu tô falando de pensamentos, de emoções. Então, como é que anda isso? Que tipo de pensamento você tem alimentado? Entendi. Né? Então, assim, frente a um monte de coisa que eu tenho pra fazer, eu não vou conseguir. Não vai dar certo. Nossa, não vou conseguir, não vai dar certo, vai dar errado, eu vou lá, Você vou tava falar. lá em casa ontem? Eu vou lá, vou falar, vai dar tudo errado, vai não sei... Que tipo de pensamento? E as emoções?
emoções de desespero, de medo, né? Que a gente tá vivendo hoje, né? Então, assim, e aí, o que eu tenho buscado pra melhorar isso, né? Então, por exemplo, se eu já tô num nível de ansiedade exagerado, eu preciso de uma ajuda profissional. Então, eu preciso entender isso, né? Então, assim, se eu tô num momento de tristeza também exagerado, também tô num momento, né? Assim, também preciso de uma ajuda profissional. Mas, assim, eu assisto uma série que me piora o meu pensamento e a minha emoção sobre isso. Então, assim, olha, é uma coisa bem prática. Deixa de assistir essa série, por exemplo, tá? Então, assim, a mente é aquilo que... Então, assim, o pensamento, as emoções, né? Então, de que forma eu consigo deixar isso mais saudável? De que forma eu consigo lidar com isso, né? E o espírito uma amiga teóloga falou assim pra mim. O espírito é um pedacinho de Deus em nós, né? É como se ele tivesse colocado um pedacinho dele em nós, né? Achei bonitinho assim ela falar. Então, assim, então como que eu alimento esse espírito? Tem que estar em conexão com o divino, tem que estar em conexão com ele, né? Então, é isso tudo que a gente acabou de falar aí, de devocionais e momentos de oração, né? Entendi, bacana. Tá, não sei se a Bruninha tem... Eu acho que eu tenho mais uma. Não, pode fazer. Eu tava... Agora começou a faculdade, né? Começou agora esse setembro, né? Finalzinho de setembro. Eu falei assim, vou precisar de um aplicativo pra me organizar. E aí eu descobri um aplicativo novo. Aí eu falei assim, acho que... Quando ela veio, até a Tioma, que é uma menina aqui da Unijovem... Ela tá num projeto, tá no TCC dela, e ela postou um post no Instagram falando assim, gente, preciso de dicas. Planejamento tá uma loucura, porque eu tô no TCC e tal. Aí eu falei, nossa, eu falei até pra Raquel nesse tempo, eu falei, Raquel, a gente precisa fazer um podcast disso, vamos. Aí veio esse aqui, eu falei, calhou. Então, acho que umas dicas, tanto de aplicativo, acho que você, nesse tempo que a gente tá em casa agora, pra mim é muito prático, né? Pra todo ali no computador e tal. Que dica, sabe? Vamos no TCC, as aulas, no trabalho. Não sei se você tem alguma dica, alguma indicação que você usa. Olha, eu não uso aplicativos, eu não conheço, Lígia, assim, talvez se eu já tentei usar, não deu muito certo pra mim. O que eu uso, que pra mim, assim, dá certo, e aí eu acho que, assim, por isso que você precisa saber como é que você funciona e tal. Pra mim, eu uso Excel. Eu tenho a minha agenda no Excel. Eu uso muito a agenda do meu celular. Muito, despertador. Então, por exemplo, eu tenho que fazer aquilo dali. Então, também, além de estar lá na minha agenda, eu coloco o meu despertador, né? E onde eu tenho minha área ali de trabalho e tal, eu uso muito post-it. Então, assim... Então, eu uso meu post-it, terminei, rasgo meu post-it. Então, essa é a forma que eu me organizo, né? Eu acho que a dica que eu poderia dar... É assim, vai tentando, sabe? No sentido assim, isso aqui não funciona pra mim. O que funciona pra mim é aquilo. Então, tenta, experimenta, vê se é aquilo que funciona, sabe? Sim. Eu acho que assim, eu não sou um exemplo de gerenciamento de tempo. Gente, hoje eu cheguei atrasada aqui, falei, né? Super confesso. E tô nessa, assim, eu não sou um exemplo disso. O que eu percebo é que assim, existem algumas coisas que se eu não tiver... é muito mais desgastante pra mim. Então, se você não tem uma organização, um planejamento, é muito mais desgastante, né? Então, eu acho que assim, você tem que saber a forma que funciona melhor pra você. Eu acho que hoje existem muitos aplicativos, né? De fato, eu não conheço, assim, pra falar que não lembro de nenhum agora de bate-pronto. Mas, assim, você tem algumas coisas que podem te ajudar hoje, né? Mas, tentar e cumprir também, porque não adianta eu estar lá tudo na agenda e eu também não conseguir atender aquilo, né? Mas eu acho que uma outra coisa que eu vejo muito importante quando a gente fala de dicas é assim, é saber falar não, é saber reconhecer os seus limites, sabe? Então, aqui, por exemplo, ó, Raquel me ligou na quinta-feira à noite e me avisou do podcast, eu não sabia. Eu já tinha programado todo o meu sábado. Aí eu falei, ixi, e ainda ela comentou assim, então, coisas extras da palestra. Aí eu falei, eu já tinha preparado o que eu ia falar. E eu já tinha me programado no meu sábado, porque eu tinha um compromisso, tinha o meu tempo para fazer os slides e tudo mais. Eu falei, eita, e agora, né? E aí o meu lado já porque não é perfeito, gente. O psicólogo não é perfeito, é como todo mundo, já vê a cobrança, já fiquei um pouco ansiosa, falei, nossa, e agora, como que eu vou preparar e tal, não sei o que e tal. Então, assim, aí eu
mas ok, né? O pessoal Uhum. tá esperando, tava se programando com isso, aí me programei e tal, mas cheguei meus 15 minutos atrasada. Então, assim, talvez se eu tivesse combinado com a Raquel, olha, Raquel, tudo bem, só que como eu já me programei, eu acho que é melhor eu agendar esse tal horário, né? Uhum. Então, assim, eu também, assim, o que eu precisaria fazer? Então, tem coisas também que eu deveria ter feito, né? Então, talvez teria coisas que eu deveria ter me programado ali com a Raquel. Ó, Raquel, não vou conseguir porque eu já tinha me programado dessa forma. Então, podemos fazer dessa forma aqui? Eu não dei uma contraproposta para ela, né? E eu mantive o compromisso. Cheguei 15 minutos atrasada. Entendi. Entendeu? Mas então, não foi porque um ninguém é erro, perfeito, tá né? tudo Mas certo. assim, mas assim, só pra gente ter uma noção Sim. de que assim, a importância também, das vezes a gente também colocar os limites também, né? Analisar e poder, não, devolver às vezes, tentar negociar, né? Algum prazo, alguma coisa, tentar negociar, né? Então também é uma coisa que é importante pra gente fazer, né? Foi uma coisa que também eu tinha comentado com a Lígia durante a semana, de que às vezes são coisas simples que todos podem fazer e de tão simples ninguém faz. Acho que às vezes a gente cai um pouco nisso. Ô, Bruninha, você falou tudo agora. Você falou tudo agora, porque assim, gente, não tem fórmula mágica, assim. não. Infelizmente. Não, e assim, como que eu faço pra fazer isso ou fazer aquilo? Vai tentando. Vai. Tenta, assim, você funciona de uma forma diferente. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela funciona muito bem com disciplina. Ela é totalmente disciplinada. Então, assim, quando eu me comparo com ela, eu fico um pouco frustrada comigo. Mas aí a gente vai ver o histórico, a criação dela, entendeu? diferente. Então, era uma pessoa que já tinha mais... mais Então, assim, fatores, né? já era uma pessoa que praticava esporte desde cedo. Então, assim, ela já tinha uma rotina já, né? Se você for pensar, sei lá, em rotina de atleta, por exemplo. Esses caras são Nossa. extremamente disciplinados, né? Então, assim, quando a gente se compara, a gente fala, nossa, não é bem assim. Então, por isso que eu tenho que voltar pra mim e falar assim, e pra mim? Como é que eu consigo ter essa minha disciplina? O que eu posso usar de ferramenta que pode me ajudar? Uma sabe? adaptação. É, uma adaptação. E eu também tô nessa descoberta também, gente. Porque eu acho que cada fase é uma fase. Então, por exemplo, hoje, a organização que você tem, porque você estuda e trabalha e tudo mais, é uma. Depois que você deixar de estudar, Vai ser ficar só o outra. trabalho, você vai ter... Então, assim, hoje eu também, com o home office, né, com a quarentena... Eu também tô um pouco me descobrindo, assim, porque antes eu tinha uma rotina, porque eu saía de casa, aquela coisa. Então, hoje eu também estou nesse caminho também, né? Como é que eu gerencio melhor o meu tempo, sabe? E eu acho que é uma coisa que é constante, porque as coisas vão mudando, né? Então, acho que é uma coisa que é constante de aprimoramento, né? Acho que nosso tempo tá acabando. Queria saber se você tem alguma consideração final pra fazer, alguma coisa que não foi dita que você queria falar, mas... Não, eu acho que a gente, assim, conseguiu cobrir, né, várias coisas. Eu acho que a gente hoje tem muito material, né, disponível sobre isso, muita coisa mesmo, e tem muita coisa boa, eu acho. Como a gente acabou de falar, não tem nenhuma fórmula mágica, gente, assim. Se vocês, de repente, esperavam ouvir alguma fórmula, alguma dica avassaladora, sinto frustrá-los, mas, assim, não tem. É uma coisa realmente de ação, de eu ver aquilo, a forma como eu funciono, e eu traçar uma estratégia para mim e ir lá e fazer sem ficar pensando e negociando muito com o meu cérebro nesse sentido. Eu acho que essa é a melhor forma, assim, pra gente ter um gerenciamento de tempo. Então tá bom, a gente agradece muito, muito, muito a sua presença. Que Deus te abençoe muito. Amém. E a gente tá esperando o próximo podcast com você, que foi muito bom. Muito obrigada, esse. Josi. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada aí Obrigada. pela oportunidade. Então, Valeu. É isso aí. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado. E semana que vem tem mais. Até a próxima. Até. Tchau, pessoal.